então aqui no Febrabantec, que é o evento mais representativo do setor financeiro brasileiro e hoje em dia da América Latina. Estou com o Carlos Okada, da Inovatrix, que mais uma vez participa do Febrabantec, né? A gente está sempre se encontrando aqui. E a minha primeira pergunta para ele vai ser sobre o que ele trouxe de tecnologia nova nesse mercado que está falando de autenticação, de identidade, como nunca se falou, né? Exatamente. Primeiro que é um prazer encontrar você e a Suzana aqui de novo, né? É sempre legal conversar com vocês, com a sua audiência seleta, né? Muito obrigada. E a gente trouxe alguma coisa diferente nesse ano, aqui para esse mundo de fintech, que é a identificação da palma. E a gente utiliza ela como um segundo fator de autenticação. Então, os usuários estão acostumados a utilizar o reconhecimento facial, tirar uma selfie, né? Sim. Ou então, quando você vai no caixa eletrônico, você coloca lá a impressão digital. Aqui, a gente tem uma outra tecnologia para, usando a câmera do celular, a gente captura a imagem da sua palma, sem precisar de nenhum dispositivo extra, nenhum hardware dedicado, com o seu celular mesmo. A gente captura a palma e identifica ela, que eu posso utilizar, por exemplo, no caso de uma transação bancária de alto valor, uma transação com risco mais alto, eu posso pedir um outro fator que não só o liveness facial ou a selfie, eu posso pedir também a palma da mão. Mas por que ela sempre funcionaria como segundo fator de autenticação? Porque, na verdade, é uma questão de escolha, de política de segurança do serviço, da instituição. Você poderia utilizar como um primeiro fator também, não tem problema, né? Então você faz o cadastramento normalmente da sua selfie, você escaneia o documento, tira a sua selfie, faz o liveness, que é a prova de vida, e depois você captura a sua palma, né? E você pode utilizar aquela foto de rosto somente quando você vai fazer o cadastramento, você vai fazer o onboarding num serviço digital. Mas no dia a dia você utiliza a palma para toda a transação. Entendeu? Por que a palma? Porque a sua selfie, a sua foto de rosto, bom, você é uma pessoa muito famosa, né? Se eu colocar assim, Regina Tupinambá na internet, eu vou achar muitas fotos suas. E aí, eventualmente, um fraudador pode se utilizar da sua foto para tentar fazer uma fraude de identidade. Tentar se passar por você numa autenticação, por exemplo, para entrar na tua conta bancária, sem você saber, por exemplo, né? Com a palma é uma imagem muito mais reservada. Você não tem a imagem da sua palma da mão, digamos, facilmente disponível por aí. E a palma tem que ser um gesto, é um ato, digamos, voluntário. Você tem que abrir a mão e mostrar ela. Claro. Né? Por exemplo, a selfie não, você está passando e alguém pode captar. Exatamente. Você já viu caso de fraude de identidade, por exemplo? Que alguém chega na sua casa, toca a campainha e fala: olha, eu trouxe um presente para você, só que eu preciso tirar uma foto sua. Você recebeu um brinde, sei lá, qualquer coisa. Eu preciso tirar uma foto sua como um recibo de que eu entreguei para você. Aí a pessoa tira essa foto, só que você não sabe que nesse momento ela está tirando sua foto ou fazendo um vídeo curto para tentar utilizar numa tentativa de spoofing em alguma outra aplicação. Sim. Cada, a gente está aqui nesse eventão, né, que o Febrabantec está cada vez maior. E fala para a gente um pouco sobre como está evoluindo a biometria nesse setor financeiro. Eu acho que esse setor financeiro não vive mais sem biometria, né? Bom, a biometria vai continuar aí por muito tempo, porque, assim, não só porque é dentro dos fatores de autenticação, que é o que você sabe, o que você é, o que você possui, né? Você possui um dispositivo, você é, então a sua representação física, a sua fisionomia, né? A sua palma da mão, são atributos seus que você vai utilizar nessa autenticação. Então não dá para você fugir da biometria. Só que ao longo do tempo a gente vem observando a adoção de diferentes tecnologias. Então, por exemplo, os bancos começaram a reduzir a fraude utilizando a impressão digital nos caixas, na frente de caixa e no caixa eletrônico, né? Depois a gente viu o reconhecimento facial, a gente viu o liveness, diferentes tipos de liveness. A pandemia também ela acelerou muito a adoção de tecnologias. Então, se houve alguma coisa de positivo na pandemia, acho que foi a adoção de tecnologias de autenticação forte. Né? Então, e agora a gente vê, por exemplo, a palma, a gente vê
liveness cada vez mais exigentes, com níveis maiores de certificação, porque, infelizmente, a fraude sempre está meio passo à frente da tecnologia que protege. Você está falando de certificação, então eu estou me lembrando do NIST, né, que vocês estão sempre pontuando muito bem no NIST. Sempre a gente vê isso lá, vocês em primeiro lugar, em várias categorias. Fala para a nossa audiência qual é a importância dessa pontuação junto ao NIST. Legal. O NIST, ele é um instituto, como se fosse a ABNT brasileira, né? Ou o Inmetro, talvez melhor aplicando aqui, que faz avaliações de diferentes tipos de tecnologia. No caso da biometria, o NIST é um instituto onde a gente vai para poder fazer os testes que validam a acuracidade, a precisão dos nossos algoritmos, seja finger, seja facial, íris, latente de impressão digital, que é utilizado no mundo de investigação criminal, né? Então a gente sempre está atualizando os nossos algoritmos, é um investimento contínuo. Por quê? Por conta da fraude, né? Se a gente pegar um mercado como fintech, e também a necessidade de ter algoritmos mais precisos, principalmente quando você vai fazer o que a gente chama de busca 1 para N. Você vai pegar um rosto desconhecido, uma face desconhecida, e você precisa buscar contra uma base de 100, 200 milhões de pessoas, por exemplo, e trazer uma lista de candidatos. Quem dessas 10 pessoas poderia ser, né? É probabilístico, então tem que trazer. Quanto mais preciso for o algoritmo, maior as chances de a pessoa que você está buscando vir lá primeira no ranking. Sim. Entendeu? Então te traz mais precisão. Agora, não é só o NIST, porque antes da nossa entrevista ele falou que teria algum spoiler pra gente, né? Alguma novidade aqui para o Crypto ID. Não é só no NIST que vocês pontuaram, né? Sim, a gente acabou de submeter o nosso algoritmo de liveness para uma certificação no laboratório CRL francês. Sim. E a diferença dessa certificação contra o iBeta nível 1 e nível 2, que a gente já conhecia, Sim. que era tradicional, você tem liveness, tá certificado iBeta, tá, nível 1 nível 2. Né? Eu me lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Só que é o seguinte, quando você olha as certificações no iBeta, você pega a listinha lá, tem 3 anos, 5 anos, 7 anos e a empresa não recertificou. Esse novo laboratório, ele exige que essa certificação seja renovada a cada 2 anos. Isso é muito bom, né? Exatamente. Quem ganha com isso são as entidades financeiras, são os nossos clientes. Porque aquela tecnologia que ele adotou no dia de hoje, daqui a 2 anos ela vai ser revalidada. Se ela continuar lá dentro, naquele benchmark, pontuando bem, atendendo os requisitos, beleza. Se não, o cliente ele vai ter que fazer uma substituição. Bom, agora a gente vai falar sobre autenticação, proteção de identidade dos próximos 2 anos. Tem que ter bola de cristal. Futurologia. Tem uma bola de cristal aqui em algum lugar. Mas vamos lá. O que você está nesse mercado de autenticação há muitos anos, né? O que a Inovatrix também tem de leitura para esse mercado de autenticação que está cada vez mais valorizado, né? Antigamente a gente tinha que ficar falando, provando que era necessário. Hoje em dia acabou essa fase, né? Sim. Hoje em dia, por conta das necessidades que a fraude, né, acaba movimentando. Você não vai colocar um cadeado na porta da sua casa se você não tiver, sei lá, pelo menos uma ameaça de roubo, se você já não tiver sido roubado uma vez, né? Então, isso é uma situação que acaba movimentando o mercado. Mas uma coisa que nós temos visto, muitos clientes, né, querendo fazer, é o conceito de um hub de validação. Ou seja, ao invés de você contratar uma tecnologia de um único provedor para um liveness, ou um reconhecimento facial, ou algum outro tipo de validação biométrica, você tem um hub onde você pode plugar todas essas tecnologias de vendors diferentes e você selecionar cada uma de acordo com a criticidade, com o caso de uso, ou então com o nível de risco da transação, nível de risco associado à transação. Né? E vocês orientam as empresas nisso, né? Nós orientamos. Aí, inclusive, o reconhecimento da palma ele vem com uma alternativa interessante para conectar nesse hub. Então, tem instituições que já estão trabalhando ativamente para essa implementação.
Então a Palma, com o seu liveness, né? A Palma também tem liveness, vem no momento certo para poder fazer essa conexão. E também para você poder conectar ao nosso liveness facial. Né? A gente tem diferentes tipos de liveness. Eu tenho liveness 100% passivo, eu tenho liveness semi-ativo. Tudo vai depender, e a Haroldo vai falar um pouquinho mais na próxima entrevista. Tem mais inovação. Eu já dei spoiler, né? Deu um spoiler. Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de fricção no processo. Né? Então, a fricção, ela pode ser, de repente, não tão interessante quando você precisa de uma taxa de conversão muito alta, né? Mas com alguma segurança, obviamente. Você não quer converter clientes a qualquer custo. Né? Sim. Mas dependendo da operação, vale a pena você ter um pouquinho mais de trabalho, digamos. Mas você sabe que a gente lê muita pesquisa, né? Aqui no CryptoAgir chega muita informação. E a gente tem visto que quando não tem fricção, é um grande problema também. Porque as pessoas param porque não teve nenhuma fricção. Justamente por isso. Quando é tudo muito rápido... Desconfia que é fácil demais, né? Exatamente. Então tem que ter calibrar, um equilíbrio, né? Olha, muito obrigada pela sua atenção. Você está sempre nos recebendo muito bem. Dá o mês aqui. Obrigado. E até o próximo evento, Cada. Obrigado, Regina. Obrigado. Boa tarde, nós estamos hoje aqui com o Haroldo Medeiros, que é pré-vendas da Inovatrix. E ele vai nos contar um pouco sobre as soluções e as novidades que eles trouxeram aqui para a Febraban Tech. Haroldo, começando a nossa primeira pergunta, a gente gostaria de saber o seguinte. A gente sabe que os bancos estão sempre lutando entre risco e atrito. E querem fazer isso da forma mais simples possível para o cliente, mas de forma que não tenha tanto atrito, não tenha tanto problema de segurança. Quais são as soluções biométricas e quais as modalidades que têm mais demanda no mercado brasileiro para os bancos? Sim. Falando dos canais físicos, ainda é muito presente a questão do dedo, do fingerprint. Já vindo para o mundo do onboarding remoto, a gente tem usado muito a questão do facial com a prova de vida, mas ela não é composta por somente uma solução, são várias camadas. E entre essas a gente tem recomendado os clientes a adotarem o motor biométrico, ele faz ali o 1 para N, para ver se a pessoa está tentando passar com mais de uma identidade, com o mesmo rosto pelo sistema do banco, além da prova de vida, que é onde a gente vem investindo um grande esforço aí em ter a tecnologia mais forte para fazer esse onboarding de uma maneira sem atrito, sem fricção e ao mesmo tempo sem abrir mão da segurança. É a combinação dessas soluções. Esse trade-off aí é que é difícil de encontrar o meio termo, né? Por isso que a gente faz uma série de camadas e dependendo do nível de risco, você pode aplicar uma ou mais soluções combinadas. Beleza. Você falou em 4 tecnologias centrais do reconhecimento. Impressão digital, facial, de palma. Não, você falou em 3, né? São 3. Então, impressão digital, facial e de palma sem contato. Você pode exemplificar caso de uso para cada uma delas, se você lembrar assim? Sim. No caso das impressões digitais, é o formato que a gente conhece hoje, quando você vai num ATM, né, num caixa eletrônico, fazer algum saque. Então, o banco cadastra você no acesso físico e na agência você pode fazer um saque até sem o cartão, somente com o dedo e o número da conta. A gente passa, então, ao mundo digital com contas não presenciais e aí é feito a parte do onboarding somente com o rosto e juntamente com a validação de identidade. Então, tem que validar que aquele rosto pertence àquela pessoa no momento do seu onboarding. E o que a gente vem trazendo de novidade, vem uma crescente grande no mercado, uma demanda forte, agora é a biometria da palma sem contato. Ela é diferente da biometria de dedo, onde você precisa de um scanner, ela usa o mesmo equipamento, seja o celular ou uma câmera que o cliente pode implementar, e ela faz a captura da palma. Sem encostar? Sem encostar. Ela captura a palma, assim como a gente faz com o rosto, e faz a mesma análise
sendo que a gente detectou na nossa engenharia que a palma ela tem 10 vezes mais pontos de identificação do que o rosto, o que torna ela então mais segura, sem contar que a palma não é uma biometria que está presente em fotos, não é algo que você encontra no Instagram, no Facebook. Então, se você tem a palma cadastrada como segundo fator de autenticação, você pode usar ela para transações de mais alto valor com a segurança de que não é informação pública. Então, ela traz mais segurança. O equipamento tem que ser muito preciso, né? Não, é a mesma câmera do celular. Você pode usar para fazer a captura da palma e fazer o reconhecimento. Olha, que legal. Porque sempre tive a impressão de que quando você não usa o contato, você tem que ter uma câmera que capture muito bem isso aqui. E o próprio celular captura isso? É o mesmo caso que a gente usa para face. Então é a mesma metodologia que você aplica para a captura da face, você vai estar capturando a palma, porque a gente trabalha com a geometria, não com as linhas, os detalhes que a gente chama minúcia. A gente trabalha com um padrão que é a palma, assim como o rosto, e a gente consegue fazer identificação com o mesmo canal. Não de um equipamento especial. Tá bom. Bom, agora falando um pouco de interoperabilidade. Como as soluções da Inovatrix funcionam com sistemas legados de banco? O banco tem uma infinidade de sistemas legados, até porque história, muito tempo, em operação e tudo mais, essas coisas vão mudando e aí vão tendo que se integrar as novas tecnologias ao passado dos bancos. Como que a Inovatrix resolve esse tipo de desafio? Aqui na Inovatrix a gente tem feito essas migrações de bases legadas, dezenas de migrações durante o ano, ou a cada ano. O importante é que o banco, no momento do cadastro, ele mantenha uma cópia da imagem que está sendo utilizada no cadastro. E se ele for partir para uma tecnologia no futuro que tem aí um avanço tecnológico, ou ele for mudar de fornecedor, ele pode refazer esse cadastramento sem ter essa fricção de pedir ao cliente que refaça o cadastro. O importante, então, é que o banco, no momento que ele faça a construção da sua base biométrica, ele mantenha a imagem original num banco apartado e na hora de fazer essa migração ele consegue sem maiores problemas. E assim a gente tem feito em vários casos ao redor do mundo. E aqui devem ter muitos casos, porque todos os bancos estão toda hora contratando uma solução nova. Muito obrigada, te agradeço muito a participação na nossa entrevista e queria te perguntar, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está aqui hoje, que eles venham visitar aqui o stand? Sim, obrigado você pela oportunidade e quem tiver a fim de passar no stand pode conhecer as novidades que nós estamos trazendo, como um onboarding digital com deduplicação facial e também pagamento através da palma sem contato. Então, quem quiser conhecer, é só passar pelo stand e procurar a gente. Obrigada. Obrigado.